tarde, Arthur, Caião e Dr. Bruno. Doutor, desde criança eu tenho tremores leves nas mãos, assim como meu pai, apesar de que eu não sei quando começou nele. Em 2017, eu fui atrás de saber do que realmente se tratava e só então eu descobri que era mesmo o tal do tremor essencial, que o doutor disse pra mim na época não ter cura e ficou por isso mesmo. Hoje eu tenho 29 anos e meu tremor só aparece quando eu preciso fazer algo que exija destreza, desde passar a linha numa agulha até não ter a estabilidade certinha ali pra tirar uma foto do celular. Só que com o passar dos anos eu fui vendo meu pai não conseguindo mais escrever e hoje em dia com quase 80 anos usar o garfo e faca é literalmente impossível pra ele. Então as minhas dúvidas são: se não tem cura, é possível manter o controle através de medicação ou somente cirurgia? É garantia que com o passar dos anos a minha situação vá piorar como a situação do meu pai? E se eu tiver um filho, quais as chances dele também ter esse problema? Acho que esse seria o meu maior medo logo depois do medo de ter um filho. Então é isso, muito obrigado. Só uma observação, eu tenho 2 bebês, é a melhor coisa do mundo, então eu recomendo. E não deixe de ter filhos por medo de que tenham doenças. Provavelmente você vai passar por coisas muito melhores. Mas, então, vamos lá. Tremor essencial não tem cura também, assim como o Parkinson e tudo. Mas tem tratamento pra melhorar. Eu falo assim, olha, doença na medicina que tem cura, por incrível que pareça que eu vou dizer, não são muitas, tá? O que a gente acompanha no dia a dia como médico, em diversas especialidades, na maior parte são doenças que não tem cura. A gente trata sintoma. Então, se você tem uma doença que não tem cura, que é tremor, o outro vai ter uma artrose, que também às vezes não tem cura. Vai ter um problema cardíaco que não tem cura. Então, você tem que pegar a sua doença, tá, não tem cura, tem isso daqui, então vamos tratar. Tem remédio sim pra tratar. Uma coisa o médico falar pra você que não tem cura, tá certo. Outra coisa é falar que não tem nada pra ser feito. Então eu posso não ter cura, mas ter muitas coisas a serem feitas. Tem remédios para serem usados, a cirurgia também é uma opção para quem já usou os remédios e tentou e não melhorou com os remédios, né? Aí a gente vai para a cirurgia, mas com o mesmo fundamento de tratar os sintomas e não curar, tá? Então se você não tá tomando nenhum remédio e o tremor está te incomodando, vamos supor que seja mesmo o tremor essencial, nós podemos sim dar medicamentos e melhorar desse tremor e de repente um dia, se for o caso e tiver muito intenso, pensar em cirurgia. Pelo que você me descreveu assim bem superficialmente, parece que o seu caso talvez se beneficiasse de algum medicamento para melhorar um pouco e você fazer essas coisas que você não tá conseguindo fazer. E já o seu pai, que tá num quadro mais avançado, de repente, se ele já estiver tomando remédio e não melhorou, aí sim a cirurgia entra como uma opção no tremor essencial. A doença vai progredindo com os anos, tá? Isso é fato, tá? É comum começar até na infância e subindo devagarzinho. Tem momentos da vida em que a pessoa às vezes acha que ela deu uma piorada um pouco mais rápido, é comum esse tipo de queixa, mas é uma doença que vai progredindo ao longo do tempo. Ela é mais comum depois dos 60 anos, chega até 5%, quer dizer, de cada 20 pessoas, uma provavelmente tem tremor essencial acima de 60 anos. E tem um outro pico, né, de surgimento da doença que é na segunda década de vida, segunda, terceira década, em torno de 20 anos. Então, é uma doença sim progressiva, você tende a ter os sintomas piorando ao longo do tempo, tá? Tende, a gente tem que ver, cada pessoa é diferente, mas tende. Então eu recomendo que você procure ajuda e procure um medicamento caso você de fato tivesse diagnóstico, tá? E o seu pai também, se ele não estiver recebendo esse tratamento, é recomendado e de repente, como eu falei, até cirurgia se forem casos mais graves. Chance do seu filho ter o tremor essencial, ele chega a ter um componente familiar de até 70% em alguns estudos. A gente joga aí mais ou menos uns 50%, porque os estudos têm uma certa divergência, mas quem começa a ter tremor antes dos 40 anos, já teve até estudo mostrando 80% de correlação com a família. Então, ou seja, é uma doença tipicamente familiar sim, com grandes chances de ter vários membros na família com ela. E seu filho, apesar do que eu falei muito romanticamente, ele tem chance sim de ter tremor essencial, mas como você tem a sua vida, imagino que com muitas experiências excelentes e contribuindo muito para o que está ao seu redor, isso não impede que o seu filho também tenha essa mesma oportunidade. Então, mas é claro que se você tiver assim uma exigência pessoal de ter zero de risco do seu filho ter tremor, isso jamais será possível de se prometer, tá certo? Existe uma chance razoável de que seu filho tenha, porque como eu disse, sua família tem, você pode ter uma correlação de até 50% ou 70% em alguns casos.